Olá, bom dia, eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana, tratando do livro O Céu e o Inferno, ainda no capítulo Espíritos em Condições de Suicídio. Hoje nós vamos trazer aqui mais uma comunicação, fazermos uma ótima reflexão para o nosso aprendizado aqui no planeta Terra. Então vamos lá, a comunicação está intitulada como Um Ateu. O Sr. J, como aqui está mencionado, era um homem instruído, mas imbuído no último grau das ideias materialistas. Não acreditava nem em Deus, nem que tinha uma alma. Foi evocado 2 anos após a morte na Sociedade de Paris, a pedido de um de seus parentes. E aí vem a evocação, e ele já logo inicia a evocação dizendo o estado dele, né? Eu estou sofrendo, estou condenado. Pediram-nos para vos chamar por parte de vossos parentes que desejam saber qual é o vosso destino. Tende a bondade de nos dizer se nossa evocação vos é agradável ou penosa. Ele responde, penosa. Vossa morte foi voluntária? Sim. E temos aqui uma observação, né? O espírito escreve com extrema dificuldade. A letra é muito grande, irregular, convulsiva e quase legível. No início, mostra cólera, quebra o lápis e rasga o papel. O estado que ele se encontra é um estado perturbativo, né? Embora tenha passado 2 anos, mas ele deixou o planeta Terra de uma forma que tirou a própria vida, né? E continuando as perguntas. Ficai mais calmo, nós oraremos a Deus por vós. E ele responde, sou forçado a crer em Deus. Que motivo pôde vos levar a vos destruirdes? Ele responde, tédio da vida sem esperança. E aqui tem mais uma outra observação. Concebe-se o suicídio quando a vida é sem esperança. Quer-se escapar da infelicidade a qualquer preço. Com o espiritismo, o futuro se desenrola e a esperança se legitima. Portanto, o suicídio não tem mais objeto. Bem mais do que isso, reconhece-se que por esse meio não se escapa de um mal, senão para caírem num outro que é 100 vezes pior. Eis porque o espiritismo já arrancou tantas vítimas à morte voluntária. São bem culpados aqueles que se esforçam por fazer acreditada por sofismas científicos e pretensamente em nome da razão. Essa ideia desesperadora, fonte de tantos males e crimes, de que tudo acaba com a vida. Eles serão responsáveis não só por seus próprios erros, mas por todos os males dos quais terão sido a causa. Ou seja, quando ele cita sofismas científicos, é aquela visão estreita, né? Acabou a vida, se essa alma não existe mais nada, não existe uma fonte suprema que é o Criador. Então, nós precisamos refletir sobre esse ponto, né? Mas continuando aqui as perguntas, né? Quisestes escapar das vicissitudes da vida? Ganhastes algo com isso? Sois mais feliz agora? Pergunta ele, né? E ele responde, por que o nada não existe? Como se fosse uma pergunta, né? Continuando aqui. Tende a bondade de nos descrever vossa situação, ou melhor que conseguirdes? Ele responde, sofro por ser obrigado a crer em tudo que negava. Minha alma está num braseiro, é atormentada horrivelmente, é o estado que ele se encontra, né? De onde vos vinham as ideias materialistas que tinhais em vida? O espírito responde, numa outra existência eu fora malvado, e meu espírito estava condenado a sofrer os tormentos da dúvida durante minha vida. Assim eu me matei, como se fosse abreviando, né? Ali já uma situação que ele tinha que resgatar de uma existência anterior. Então, por essa razão, ele não suportou e acabou, em função dessa dúvida, dessa perturbação que ele passava pela vida, acabou tirando a própria vida, né? E vem aqui uma outra observação sobre esse ponto, né? Há aqui toda uma ordem de ideias. Pergunta-se frequentemente como pode haver materialistas, visto que, tendo já passado pelo mundo espiritual, eles deveriam ter a intuição dele. Ora, é precisamente essa intuição que é recusada a certos espíritos que conservaram seu orgulho e não se arrependeram de suas faltas. Sua prova consiste em adquirir durante a vida corpórea e por sua própria razão a prova da existência de Deus e da vida futura, que eles têm incessantemente sob os olhos. Mas, com frequência, a presunção
de nada admitir acima de si, leva a melhor. E eles arcam com a pena até que, tendo domado seu orgulho, se rendam por fim à evidência da existência, né, do Ser Supremo, que é o Criador. Né? Continuando. Quando vos afogastes, o que pensares que vos aconteceria? Que reflexões fizestes naquele momento? Nenhuma. Eram nada para mim. Vi depois que, não tendo sofrido toda a minha condenação, ainda ia sofrer muito. Agora, estáis bem convencido da existência de Deus, da alma e da vida futura? Ah, estou muito atormentado por isso. Revistes vosso irmão? Oh, não. Por que isso? Por que reunir nossos tormentos? O Espírito responde, né? Exilamo-nos nas desgraças. Ah, reunimos-nos na felicidade. Ele tinha um irmão que já tinha partido antes dele, também tinha as mesmas ideias, mas não tinha partido por suicídio, né? Então, continuando a pergunta aqui. Ficaríeis contente de rever vosso irmão, que poderíamos chamar aqui ao vosso lado? Ele responde, não, não, sou desprezível demais. Por que não quereis que o chamemos? É que ele também não é feliz. Receias vê-lo? Isso poderia apenas vos fazer bem. Ele responde, não, mais tarde. Desejais dizer algo aos vossos parentes? Que orem por mim. Parece que, na sociedade que frequentáveis, algumas pessoas compartilhavam das opiniões que tinhas durante a vida. Teríeis algo a lhes dizer a esse respeito? Ah, infelizes, que eles possam crer numa outra vida. É o que lhes posso desejar de mais feliz. Se pudessem compreender minha triste posição, isso os faria refletir muito. E aí, em seguida, né, vem a evocação do irmão dele, que já tinha partido também, mas não por uma situação de suicídio. Né? Evocação do irmão do precedente, que professava as mesmas ideias, mas que não se suicidou. Embora infeliz, é mais calmo, sua letra é nítida e legível. Aí vem a evocação do irmão. E ele já entra, né, ali na comunicação dizendo o seguinte, que o quadro de nossos sofrimentos possa ser para vós uma útil lição, e persuadir-vos de que uma outra vida existe, na qual se espiam as faltas e a incredulidade. Vem uma pergunta para ele. Encontrai-vos com vosso irmão que acabamos de chamar? Não, ele me evita. Observação. E aí tem uma nota, né? Poder-se-ia perguntar como os espíritos podem evitar-se no mundo espiritual, onde não existem obstáculos materiais, nem refúgios escondidos à visão. Tudo é relativo nesse mundo em relação com a natureza fluídica dos seres que o habitam. Somente os espíritos superiores têm percepções indefinidas. Nos espíritos inferiores, elas não são limitadas. E para eles, os obstáculos fluídicos têm o efeito de obstáculos materiais. Os espíritos ocultam-se uns dos outros por um efeito de sua vontade que age sobre seu invólucro perispiritual e os fluidos ambientes. Mas a providência, que vela sobre cada um individualmente, como sobre seus filhos, permite-lhes ou recusa-lhes essa faculdade de acordo com as disposições morais de cada um. Segundo as circunstâncias, é uma punição ou uma recompensa. Né? Isso é uma nota muito importante. E vem uma nova pergunta. Né? Vós sois mais calmo do que ele. Poderias dar-nos uma descrição mais precisa de vossos sofrimentos? Perguntando ao irmão. Né? Na terra não sofreis no vosso amor próprio, no vosso orgulho, quando sois obrigados a reconhecer vossos erros? Vosso espírito não se revolta com o pensamento de vos humilhardes diante daquele que vos demonstra que estáis errado? Pois bem, o que credes que sofre o espírito que, durante toda uma existência, se persuadiu de que nada existe depois dele, de que ele tem razão contra todos? Quando repentinamente ele se encontra perante a deslumbrante verdade, fica aniquilado, humilhado. A isso vem juntar-se o remorso de ter podido durante tanto tempo esquecer a existência de um Deus tão bom, tão indulgente. Seu estado é insuportável. Ele não encontra calma, nem repouso. Só reencontrará um pouco de tranquilidade
No momento em que a graça santa, ou seja, o amor de Deus, o tocar, pois o orgulho se apodera a tal ponto de nosso pobre espírito que o envolve inteiramente, e ele precisa de bastante tempo para se desfazer dessa roupa fatal. Somente a prece de nossos irmãos pode nos ajudar a nos livrarmos dela. Olha só. E aí vem mais duas perguntas, né? Quereis falar de vossos irmãos vivos ou espíritos? E ele responde, de ambos. Enquanto conversávamos com vosso irmão, uma pessoa aqui presente orou por ele. Essa prece lhe foi útil? Ele responde, ela não se perderá. Se ele repele a graça agora, isso voltará a ele, quando estiver em estado de recorrer a essa divina panaceia, ou seja, dessa divindade total, né? Quando realmente a prece é sincera e verdadeira, em algum momento que ele se abrir, essa energia poderosa, né, que é a emanação de fluidos para o bem, chegará até ele, né, para reforçar, para ajudar a passar por essa dificuldade. Então, aqui, fazendo aqui um breve resumo dessa comunicação, que era uma pessoa, né, que não acreditava em Deus, era ateu, mas que chegando no mundo espiritual se deparou com a realidade que se encontrava. Então, o motivo, a vida sem esperança, ou seja, por que ele tirou a própria vida? Primeiro que ele tinha já numa existência anterior uma provação, ele tinha tido um comportamento, né, de uma pessoa malvada e precisava, né, mudar o comportamento na existência atual. Então ele ficava com aquela dúvida daquelas coisas que ele tinha feito na existência anterior, até que ele, por conta própria, resolveu tirar a própria vida. Ou seja, a vida sem esperança, né? O que é esperança? É a crer num ser divino, porque senão fica muito simples, né? Todas as frustrações, todas as decepções que nós tivermos, nós colocarmos tudo isso na vida material, o que há após isso então? Então foi esse choque que ele teve assim que ele tirou a própria vida, né, e despertou no mundo espiritual o sofrimento, a angústia, a perturbação, né? Então esse é um ponto importante, termos esperança, crermos que a vida futura nos aguarda, mas isso depende muito do que nós estamos fazendo no plano material e também que existe um ser, né, que rege tudo no universo, e esse ser sabe muito bem o que pode, né, dentro de cada um de nós evoluirmos. Então nós temos que acreditar que esse ser, que a providência divina nos apoia, nos ampara e nos ajuda. O que nós não podemos é nos desesperar achando que o mundo material é a única fonte de solução para os nossos problemas. Não, o mundo material é um mundo de provas e expiações, mas nós temos todo um amparato que nos apoia, nos inspira e nos direciona para a vida futura e nas sucessivas existências que nós teremos, né, para a nossa evolução. Outro ponto importante é a vida futura, né? Onde se espiam as faltas, a incredulidade e a humildade. E nós precisamos parar para refletir se nós, às vezes, estamos sendo orgulhosos ao ponto de achar que só as nossas opiniões, só as nossas ideias são válidas. Então, nós precisamos ter a humildade de parar, de refletir e entender isso. E esse, no caso, especificamente dessa comunicação, como por era uma pessoa que se denominava ateu, não acreditava mais em nada, achava que após a morte física acabava tudo. Então, ele não se abriu para novas possibilidades, né? Então a humildade nesse ponto era uma provação para ele, que ele precisava ter essa humildade e reconhecer a existência de um ser supremo, né? E um ponto importante, gente, quando nós chegamos nessa situação, o que nós podemos fazer para os nossos irmãos que partiram nessa condição? Uma prece verdadeira, genuína, a oração, para que eles possam receber e ser tocados, né? Porque às vezes o sofrimento é tão grande, a dificuldade é tão grande, que somente quando eles são tocados pela providência divina, eles conseguem, né, sair daquela ideia fixa, daquele pensamento e ter a oportunidade de se despertar, de se arrepender e pedir, né, a providência divina uma nova oportunidade para que eles possam recomeçar do ponto onde eles pararam. Então, a emoção, o amor verdadeiro, a prece sentida ajuda muito para que eles possam sair daquela situação extremamente difícil. Ok? Hoje foi uma comunicação extremamente rica, extremamente poderosa para mostrar para aqueles que ainda, né, não tiveram a oportunidade de conhecer a essência da vida futura de Deus, para que nós possamos compartilhar isso para todas as pessoas, e esse é o papel da doutrina espírita, né? Levar esse conhecimento e poupar tantas vidas que foram tiradas, né, pelo suicídio, e mostrar que nós estamos arrumando um problema ainda maior quando nós dependemos somente da vida material. E a vida futura, quando nós acreditamos nela, as coisas se acomodam, porque de cada existência teremos uma oportunidade de fazermos melhor do ponto que paramos na existência anterior, ok? Eu espero ter contribuído muito.
e até a próxima semana, se Deus quiser.